aí, o que eu vejo, às vezes, entre os meus alunos, até quem não é meu aluno, que me acompanha e tudo mais, que sempre quando sai uma norma nova, às vezes se tem uma certa resistência ou uma certa, assim, dificuldade, às vezes, como é que estuda, como é que faz, Júlia, saiu uma norma e agora o que eu faço? Então, eu trouxe aqui rapidamente um guia para que toda vez saiu essa norma, é dezembro, mas eu só consegui fazer aula agora em abril, né? Então, assim, toda vez que sair uma norma, você foi lá, beleza, publicou a norma tá aqui, né? Publicada, você imprime ou não, não é mesmo? E aí, eu particularmente, né, sou pessoa do papel, então eu gosto de imprimir, de ler, de anotar, de rabiscar. Comprei até um Kindle para tentar me adaptar aí aos e-books, mas não deu muito certo, não sei onde está meu Kindle, ok? E eu gosto de livro, de anotar, de rabiscar. Meu cérebro funciona melhor dessa forma. E bem, publicou-se a norma. Júlio, o que eu faço? Tem uma resolução nova, o que eu faço? A primeira coisa é você sentar, respirar fundo e acalmar o seu coração. Porque todas as vezes que tem uma publicação de norma, eu fico sabendo antes de ler o diário. Porque eu abro o Instagram, a caixinha, antes de ler o diário, já tem lá gente falando da resolução e vocês ficam, às vezes, desesperados, né, por quando sai uma resolução nova. E tudo bem, eu tô aqui para ajudar, para compartilhar tudo que eu puder e conseguir e tiver capacidade para isso, tá? Mas é importante que quando tem uma resolução nova, que você consiga ler essa resolução com calma, entendê-la, né? E aí por isso que, preparando a aula, eu falei, eu vou falar também com relação, porque a gente está falando de atualização, então, assim, inclusive eu falei no Instagram, eu não lembro se foi terça da semana passada, né? Eu não lembro exatamente, mas teve na reunião da colegiada, eu acho que de segunda passada, não tenho certeza, que eles discutiram, na verdade, outras alterações na guia de utilização, né? E aí eu acredito que isso deve ser publicado em breve. Não vamos falar disso aqui, porque ainda não está publicado, né, nessa semana. Podemos falar em outras aulas, né? Falaremos no curso, com certeza, tá certo? E aí, por exemplo, foi publicada a resolução. Publicada, ou enfim, modificada. Então, a primeira coisa é você sentar, respirar e pensar. Por que essa resolução foi criada? Eu só acredito que você consegue desenvolver o seu conhecimento, as suas habilidades, se você entender o porquê daquilo. E quem é meu aluno sabe que eu bato muito nessa tecla. Isso é uma coisa que a gente vai desenvolvendo, né? Que a gente vai exercitando e a gente vai desenvolvendo. Então, a primeira coisa, quando se publica uma norma, é você entender por que ela foi criada ou por que ela foi modificada, porque às vezes é uma norma que modifica outra. É você entender o contexto daquilo. Por isso que eu comecei a aula falando, por que a aula de hoje é importante? Ora, olha o contexto que a gente está vivendo, né? Então, assim, com relação ao que eu falei mais cedo, né? A questão de tecnologia, de meio ambiente, a questão especulativa, né, que existia. Então, entendi, tá ok, Júlia, eu entendi por que essa norma foi criada ou porque ela foi modificada. Ou seja, você tem que se inteirar ali do que está acontecendo, ter um entendimento geral ali da norma. Em seguida, você precisa pensar qual o problema essa norma resolve, né? Ou qual demanda ela cria. Então, vamos analisar aqui, segundo esse meu manual de estudo de normas novas, a resolução 85 da ANM, né? Que problema ela resolve? Bem, essa resolução aqui está muito clara para a gente, né? Ela resolve o problema de eu quero aproveitar rejeito estéreo, eu não tinha como fazer isso, ou era um procedimento um pouco mais complexo, né? E aí, esse problema que a norma resolve, então ótimo, eu já sei por que ela foi criada, eu já sei por que ela existe, por que ela foi criada e qual problema ela resolve ou qual demanda ela cria, tá? Porque a norma também pode resolver um problema e também criar demanda ou as duas coisas ao mesmo tempo. Ok. Então, entendi o primeiro ponto, entendi o segundo ponto. O que eu vou fazer depois? Eu preciso pensar, no caso, pesquisar, né? Na própria norma, às vezes fala, existem normas anteriores a essa? Por exemplo, vão publicar uma resolução com alterações aí da guia.
né, vai alterar a 155, né, alterar o 37, eu não sei como eles vão fazer, se vão alterar a 37 ou alterar direto a 155, né? Beleza, então eu preciso ver quais são essas normas anteriores, porque às vezes muda um parágrafo, sabe? Então você tem que entender isso também nesse contexto. Não é o caso dessa resolução de hoje, é o caso do que a gente vai falar na aula de quarta-feira, que vai falar do decreto que alterou o decreto do regulamento, tá certo? Aí depois o próximo passo é eu saber se existem normas relacionadas. Porque às vezes se publica uma norma, por exemplo, suspensão e prorrogação de prazo, de que falamos aqui 1 ano e meio sobre isso, não é mesmo? Então, quer dizer, a primeira resolução, salvo engano, da suspensão foi a 28 de 2020. Aí depois eu não vou lembrar, né? Quem acessou meu material aí gratuito, eu fiz até a planilha e tudo mais, né? Depois fiz também o site lá que calcula o prazo automaticamente, tá certo? Tá lá no link da bio, enfim, é só me pedir também, tá certo? É você ver se tem norma relacionada. Então, por exemplo, esse exemplo mesmo que eu falei da suspensão ou prorrogação de prazo. Aí, quando publicou a resolução 46, eu já tenho que saber que tem umas normas anteriores, que tem aqui umas normas relacionadas. Isso me ajuda a entender a norma, entender todo o contexto. Depois que eu fiz essa análise prévia, quando uma norma nova é publicada, o que eu vou fazer com toda a calma do meu coração? Hoje eu brinquei aqui no escritório que, enfim, eu não posso falar exatamente o que foi, né? Mas tinha uma determinada situação. Eu falei, não, agora você tem que fazer a conta para você saber esse resultado. Mas que conta? Eu falei, leia. Aí, um estagiário, aí ele falou assim, mas que conta? Eu falei, a conta se chama regra de 3, e é verdade. Aí ele falou assim, mas como que eu vou fazer tal conta se eu não tenho tal dado? Eu falei, você tem certeza que você não tem o dado tal? Leia de novo. Aí ele bateu o olho assim e leu. Aí ele falou, eu falei, pois é, essa geração não tô acostumado, né? Ele deve ser aí pelo menos uns 7, 8 anos mais novo que eu. E aí eu falei, muito afobados, tá? Respirem, tá? Respirem, peguem a norma, abram o seu coração, faça toda essa pesquisa aqui anterior e aí você vai fazer uma leitura geral para entender a norma de um modo geral. Então, eu leio umas 2 ou 3 vezes, sem marcar texto, sem caneta, sem nada, sento ali para tomar o meu café e leio, simplesmente leio, como quem nunca nada. Deixa eu ler aqui essa norma, deixa eu ver o que ela tem para me dizer. Eu faço primeiro essa leitura mais ambiental, consultoria e projetos, gostou da expressão com toda a calma do meu coração? Exatamente, com toda a calma do meu coração, eu vou e faço essa leitura geral para entender. Eu não leio a norma já pesquisando detalhes, não. Calma, eu preciso entender primeiro do que se trata. Inclusive, uma vez, eu acho que foi quando essa resolução publicou, o cliente me ligou e falou, Julieta, tal, publicou a norma. Eu falei, publicou, eu vi, eu passei o olho, mas eu ainda não estudei ela a fundo, porque eu estava nessa fase minha aí de leitura geral para entender o contexto. Li uma vez, li 2, li 3, e aí só depois eu passei para uma leitura mais detalhada, que é uma leitura em que você lê com calma, também sempre com calma, não é mesmo? Mas você lê prestando mais atenção nos termos específicos. Porque, veja, essa resolução 85, beleza, eu peguei ela na mão, entendi. Né? Eu sabia que ela ia ser publicada, foi discutido na reunião da colegiada, dispõe sobre procedimentos para aproveitamento de estéreis. Beleza, entendi, né, o contexto aqui, quando tem título é assim, se não tem assado, beleza. Mas agora, eu vou ler com a minha caneta ou com o meu marca-texto, que eu vou fazer uma leitura mais detalhada aqui dessa norma, ok? Então, é assim que eu aconselho que vocês façam a leitura. Aí, depois que eu fiz essa leitura geral, depois que eu fiz essa leitura detalhada, e nessa leitura detalhada é onde eu vou anotar partes importantes, onde eu vou puxar ali questionamentos, falar, mas isso aqui é confuso, mas isso aqui eu não entendi muito bem, né? E aí eu vou internalizando e entendendo essa norma. Em seguida, eu tenho que ir para a parte prática, né? Para aplicabilidade da norma. Então, beleza, Júlia, fiz a leitura geral, fiz a leitura detalhada, e aí agora eu vou para a aplicabilidade. Onde eu posso aplicar isso?
o que isso me traz de bom ou não, não é mesmo? O que isso traz para mim, o que isso não me traz de bom? É algo que eu preciso aplicar? Por exemplo, no caso do plano de fechamento de mina, é algo obrigatório? Ah, eu já vi que não é obrigatório. É algo que eu devo aplicar no caso de ser opcional, por exemplo, essa resolução que a gente está estudando hoje, que é a resolução 85, né? Então você vai trazendo para a sua prática mesmo, né? Você vai trazendo aí qual é a aplicabilidade dessa norma. Ah, isso me serve de alguma maneira hoje, ou para a empresa que eu trabalho, ou para algum cliente? Vou analisar. Ah, não, não me serve, mas isso pode me servir de alguma maneira no futuro? É uma informação que é importante eu ter essa informação, porque aí eu vou construindo aqui no meu HD, não é mesmo? Todas essas informações, que aí, tendo essas informações, eu consigo chegar a soluções. Às vezes o cliente traz um problema, e aí, como você tem todo esse background aí de informações e tudo mais, você consegue resolver ali os problemas que vão surgindo, tá?